Só nascer, só pra iluminar o seu sorriso, te fazer tocar o céu pra conhecer o paraíso. Então vem, que eu vou te fazer tão bem. Deixa eu provar seu mel, vou te fazer tocar o céu. Eu vou, meu amor, vem me dar o seu calor. Deixa eu provar seu mel. Então, pessoal, a gente esteve junto 5 anos atrás na Rádio Uniceub. Então, eu gostaria de saber o que aconteceu nesse meio tempo, né? Quais foram os aprendizados, olhando para trás, o que vem à cabeça nesse desenvolvimento. É muito interessante, muito bom te reencontrar aqui na UNB-TV. Agradecer aí o pessoal. Bem, fazendo uma revisão, né, bem concisa da nossa história, de 2005 a 2015, ou seja, os 10 primeiros anos da nossa carreira, a gente saiu do amador para o profissional. Então, assim, a gente teve algumas formações e nomes, né? A gente começou como Lombra Nervosa, de um jeito bem caseiro, underground, eu e meu irmão, Eric Brandani. E a gente aprendeu muito ao longo desses anos. Em 2015, a gente formou o conceito definitivo como banda Pleno, e aí a gente teve o Renan, o Otávio, entrando na banda, juntando comigo e com o Eric, né? E aí a gente chegou agora na plenitude, de fato, né? Então, o que você acha que seria um grande marco para esse divisor de águas? O grande marco foi perceber que a revolução, a principal revolução que a gente pode fazer é a revolução interna, a revolução do amor. Antes da Pleno, a gente tinha um foco muito externo e uma preocupação muito em revolução política, como a forma de transformar a sociedade. Enquanto a cobra te rouba de um jeito descarado, desviando seu impulso e destilando veneno, você só observa isso tudo parado, ao invés de fazer algo mesmo que fosse pequeno. É tanta corrupção, escândalo recorrente, mas nós temos a resposta pra esse soco no queixo. Marchar na contramão, contra a corrente, sempre em frente, interrompendo o fluxo do eixo, pois agora não tem mais. Até que o estalo foi perceber que a única transformação real que a gente pode fazer é a transformação interna, né? E aí vem a revolução do amor, e aí vem a comunidade plena, que são conceitos que estão interconectados com a banda Pleno. Uhum. Então isso influenciou o conteúdo das letras também? Com certeza. A gente tirou o foco do externo e passou o foco para o interno. E isso acaba influenciando, porque a redenção que a gente propõe é você conseguir vencer a si mesmo, se conhecer e unificar a luz e a sombra. Tanto que a gente acabou coincidentemente vindo aí, né? Não foi combinado. Então surgiu a necessidade ainda maior de fazer política e fazer revolução dentro do nosso contexto interno e, consequentemente, essa transformação interna se refletindo ao nosso redor. A gente classifica a Pleno como um coletivo artístico libertário. Dentro desse coletivo a gente tem a banda Pleno e a comunidade plena. A comunidade plena é composta por fãs e por artistas também, por outras bandas, por MCs, por pessoas que a gente tenta conectar para fazer a revolução e a transformação juntos. Então, como diz o Marechal, quer ser o melhor, vai ser o melhor para a tua comunidade, salve, salve, um só caminho. A nossa forma de fazer política no meio desse mar de intolerância, de regresso, de separação, é fazer a nossa política através da arte. Então, no meio de um caos, a gente está fazendo uma ilha, né, de amor. Massa. E arte. E em relação ao conteúdo, ao estilo da banda, né? O estilo, as formas musicais. Quais foram essas transformações? Porque antes, numa entrevista para a UNB-TV também, né? Em 2013, vocês diziam que mesclavam o rap e o rock. Nesse meio tempo, eu percebo que surgiram muitas subvertentes, né? Dentro do rap, dentro do rock, e cada dia surge uma nova experiência. Como vocês se enquadram nesse cenário atual, assim, muito mais diverso? Então, a nossa busca é dentro desses dois universos, né? O hip hop e o rock and roll. Porque eu vejo que eles têm uma intersecção na questão de ser música de transformação, uma música subversiva e uma música de revolução. A gente continua fazendo rock com rap, só que se aprofundando e se especializando e se aperfeiçoando muito mais. Eu acho que a própria
essa própria formação nova, né? Então trouxe outros elementos, porque antigamente era mais o Yuri e o Eric, né? Então tinha essa pegada, esse olhar dos dois, né? Quando eu e o Otto entramos na banda, então o Otto ele tem referências ainda diferente deles e diferente da minha. Eu tenho referência ainda diferente de todo mundo. E a banda abriu espaço, né? Não tem o Yuri como frontman e tal, mas ele não é o líder que decide, não, vai ser assim, vai ser assado. É uma liberdade que todo mundo tem para colocar a sua cara. Então aí começou a surgir músicas diferentes. Então tem até músicas que um começou a composição e outro foi outra. E a gente juntou para fazer aquela mescla. Isso eu acho que refletiu no CD. Tem muita coisa diferente. No CD tem coisa de reggae, tem coisa de rock progressivo, tem coisa de punk. Punk talvez mais no segundo, né? Tem coisa assim, uma coisa pop, uma música mais pop, tem uma pegada mais de rap. Então mistura, a gente não fica amarrado nessa parte técnica, assim, estilo musical. Eu acho isso dessa formação, né, como eu entrei na banda agora, mas eu acompanho desde o Ombro Nervosa ali, eu acho que essa formação trouxe isso assim com força. Um pouco mais de fluidez, né, para dialogar Sim. com outras coisas, apesar de sempre ter lá uma essência, né, do verso, né, do rap, ou então Da poesia pegada com do arranjo, com a energia do rock, exatamente. Irado. E quais são os maiores desafios do rolê independente aqui na cidade? Bem, a gente está chegando agora em um ano do disco Redenção Volume 1 à Luz, que faz parte, é um EP duplo, né, que vai vir agora em 2020 à Sombra. E respondendo a sua pergunta dos desafios, eu sou formado em administração aqui pela UNB e o principal desafio que eu encontro é trazer a ciência e a estratégia da administração para o mundo do mercado musical. O que eu quero dizer com isso? O nosso desafio é conectar as pessoas que também tratam a música e a arte como uma forma de libertação e de transformação social. Digamos que é como se fosse a alquimia. A música é algo intangível. Então, o principal desafio do Corre Independente é transformar a música, que é algo intangível, em dinheiro, que é algo tangível. E que é algo que é necessário para a gente transformar a nossa realidade. Não tem como negar isso. A prosperidade é uma forma de revolução. Certo. E essa questão de associar a sua experiência com a administração, né? E o conceito do álbum, né? Redenção, Luz e Sombra. Como foi esse desenvolvimento do figurino, o videoclipe, a identidade visual, né? Como manifestar esse conceito em formas físicas, né? Sim, interessante. A gente tem que fazer o planejamento estratégico, missão, visão, valores. Por exemplo, os valores da Pleno são minimalismo, altruísmo e otimismo. Se você observar no nosso estilo, na parte do design gráfico, inclusive a gente mandar um salve para o Davi Desengrini, que é o nosso quinto integrante, porque é a pessoa que traduz para a parte gráfica a nossa filosofia Pleno. A gente permeou todo o nosso visual, o nosso conceito, a gente reflete essas ideias de missão, visão e valores. E assim, a gente tem um lema na Pleno, né? Que é um lema libertador. É um lema que faz a gente, sempre que a gente está numa dúvida, num conflito, a gente volta para esse lema e ele resolve a situação. Que é ser pleno não é estar cheio, é manter espaço livre para o novo. Essas duas palavras são muito poderosas. Livre para o novo. Em tempo de prisão, em tempo de repressão e cerceamento, ser livre para o novo, abraçar o novo, também é uma forma de transformação, né? E isso então se relaciona com, às vezes, a música chamada Destino? Com certeza. Por exemplo, a música Destino, ela vem da filosofia do Nietzsche. Amor ao destino, amor fati, que diz que a forma de mudar o destino é aceitar o destino. Ou seja, em tempos de tanto ódio, a gente traz essa mensagem, que é a mensagem que a única forma real de mudar alguma coisa é amando essa coisa. Certo. E assim, isso puxou também um dos tópicos que eu queria desenvolver, né? Tipo, eu trouxe o destino, você falou da plenitude, né? E eu queria entender o que seria a redenção para a filosofia da banda. A redenção é unificar a dualidade. Eu digo isso porque quando a gente está no processo de autoconhecimento, a gente primeiro valoriza muito a nossa parte boa e nega muito a nossa parte ruim. Digamos que a nossa parte boa é a luz e a parte ruim é a sombra.
Porém, a beleza do ser humano é justamente a contradição do ser humano. O tempero do ser humano é a mistura exata da luz com a sombra. E se você parar para observar, tudo no universo é assim. Tem o desenho do infinito, é a morte, a vida, o dia, a noite, a vida, a morte, né? Então, a redenção e ser pleno é você unificar a sua dualidade. Você primeiro valoriza a sua luz, depois você aceita a sua sombra e aí você se torna pleno, porque você vê a beleza de ser humano. Certo. E o que segunda etapa do álbum pode trazer pra gente, assim, o EP Sombra que tá vindo por aí? Bom, não vamos falar tanto assim que vai... Tem que deixar Tem a que vontade deixar Mas, assim, lançamento 2020, o álbum já está pronto, a gente vai iniciar o processo de gravação agora. E basicamente é o seguinte, na Luz, a gente falou sobre amor, sobre fé, né, sobre essa coisa da resiliência, ok. Na Sombra, a gente vai tratar assuntos espinhosos, mas que precisam ser tratados. Como, por exemplo, a questão da saúde mental, a questão ambiental, né? Que a gente vive um momento que não se valoriza a cultura, não se valoriza o meio ambiente, não se valoriza o ser humano, na verdade, né? E a questão da guerra às drogas também, que é uma política falida, isso no mundo inteiro a gente já observa, e no Brasil a gente vive sempre com um delay, né? Mas eu acredito que a juventude veio para revolucionar. E uma coisa muito interessante que eu acho é que, assim, no final do ano passado a gente teve uma eleição aí, né? Ganhada pelo WhatsApp e tal. E eu achei que a gente ia entrar num processo muito a gente realmente entrou num processo de regresso no campo político. Porém, o ser humano, o brasileiro, o jovem brasileiro, as pessoas, eu vi que elas receberam um convite para botar a cara. Então eu vi que as pessoas se uniram muito mais, começaram a fazer projetos, colocar a cara mesmo. Então essa repressão do ponto de lá obrigou a gente a se unir ainda mais e lutar ainda mais pela liberdade do lado de cá. Para finalizar, eu gostaria de saber uma curiosidade em relação a vocês, a forma de produção, né? O que traz mais realização, né? Em todo esse corre? Seria o show, uma composição, um contato com o público, a gravação, né? Me falam o que vocês mais sentem prazer. Cara, é muito diferente, né? Porque a sensação do álbum gravado, assim, aquele trabalho, é como se fosse um artista pintando uma tela, assim, né? Então ele vê aquela obra finalizada, é prazeroso demais, é um negócio interessante. Mas também mostrar essa tela para as outras pessoas também é bom. É difícil dizer qual o melhor, né? Mas eu acho que o show, acho que no show dá para você sentir mais a nossa energia do que o álbum gravado. Acho que o show ao vivo, acho que quanto mais próximo você está do artista, mais você consegue perceber a energia que a gente quer passar. Então acho que o show seria uma coisa, talvez, que eu botaria assim, como mais interessante. Mas é difícil dizer. Legal. Eu concordo. O show, a apresentação. Porque aí tem a troca, é vivo, é orgânico e é um ritual, né? É um ritual espiritual de medicina musical. Tipo assim, você lê um livro ou meditar, né? Você lê o livro, você tá vendo, teoricamente, como é que é aquilo, né? Quando você realmente vai pra prática, que aí você sente aquilo. Então é mais ou menos isso, assim, que eu sinto. Então quando vai no show, você vai perceber mais aquela energia. Então acho que é mais interessante o show. Certo. Você pode mostrar pra gente esse livro aí que você trouxe? Muito interessante aí, galera. Leitura liberta, viu? Esse é o caminho, mano. Queria mandar um salve pro coletivo NMQT, Nada Menos Que Tudo, que é uma galera libertária aí da comunidade plena também. E onde é que a gente pode achar vocês nas redes sociais? Redes sociais, em todas as redes sociais, Pleno Oficial. No caso, o O de Pleno já vira o oficial. Instagram, YouTube, Facebook, nas plataformas, né? Aí é Pleno, em todos os lugares. Vocês podem entrar em contato com a gente. Sim. Perfeito. Obrigado, pessoal. Prazer rever. Tamo junto, mano. E é isso. Valeu. Prazer conhecer. Prazer. E esse foi mais um Exclusiva. E fique agora um pouco mais com a mensagem da banda Pleno. Na busca pela plenitude, com os olhos voltados para fora, a revolta é natural, pois na guerra inútil se esquece do agora.
Em terra de ninguém, o destino é um labirinto que conduz até o deserto e deixa incerto o quadro que pinto. Lá encontrei um espelho, mostrou que a queda não é acidental. Contemplando o tempo livre, abri espaço para o transcendental. Sofrimento se fez crescimento, resultado foi evolução. O paraíso fica para dentro e é consciência, a percepção de que o céu está muito mais perto, o que nos falta é reconhecer. O caminho está sempre aberto e o mestre habita em você. Nós estamos no universo, o universo está em nós. Nosso poder é nossa criação, conexão que se faz pela voz. A palavra é a espada, convocação. A fé é o escudo, libertação. Vencer a si mesmo, lutar como missão. Transpassar o limite, expandir a visão. O plano gerou o sonho, o pleno vem da ação. O nosso legado é a nossa arte, a nossa parte é a construção. Intenção, negar rendição para alcançar a redenção. Olhar com olhar, enche a boca de saliva na intenção de molhar minha pele na sua pele, sensação de flutuar. Minha intuição me diz que a atração é mútua. Não dá pra negar, a gente conversa sem falar. Sua ideia é muito louca, mas sua boca eu vou calar. Com a minha obra de arte que caminha, degusto o seu gosto e te deixo calminha. Papila pira, pupila, vai a loucura. É mais quente que fogo, seu jogo de cintura, viatura. Não a leve presa, por favor. Criminosa da beleza, atentado ao pudor. Tô tentado ao seu dispor pra propor. Até a lua se pôr e o sol nascer, só pra iluminar o seu sorriso, te fazer tocar o céu pra conhecer o paraíso. Então vem, que eu vou te fazer tão bem. Deixa eu provar seu mel, vou te fazer tocar o céu. Eu vou, meu amor, vem me dar o seu calor. Deixa eu provar seu mel, vou te fazer tocar o céu. Eu vou, boa noite, vem te buscar, você tá linda. Puro frenesi, a fantasia a gente brinda e parte junto pro país das maravilhas. Não importa o lugar, detalhes ou mobílias, pura magia. Sua sensualidade instantânea, nostalgia, malícia. Faço de carícias com minúcia. Eu sou seu bicho papão e seu bicho de pelúcia. Prepare-se pra apreciar, preliminar. Perdeu o ar só para poder eliminar. Iluminar com calor, disseminar o amar pra não minar o amor. Ou a gente causa incêndio, ou vamos pro hospício, mesmo que cause dispêndio. Te quero como um vício, a culpa é desse rosto desenhado e esculpido. Não, a gente não tem